Olá, boa noite, pessoal. Que bom que vocês estão aqui. Vamos começar então as nossas lives, né? Hoje vai ser o primeiro dia da nossa programação de lives, né? Nós vamos ter lives agora aqui no meu perfil toda terça e toda quinta, sempre com temas voltados para a nutrição materna e infantil, em especial falando da introdução alimentar, tá bom? Então hoje vai ser uma aula introdutória para a gente poder começar a entrar nesse assunto, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre os desafios iniciais da introdução alimentar, passar um pouquinho ali sobre a questão das informações, sobre quais são os principais medos e sobre por que, né, para começar, a introdução alimentar é uma fase tão importante na vida do bebê e na vida das famílias, tá bom? E na vida do ser humano de forma geral. Então, né, se vocês ainda não me conhecem, né, eu sou a Mariana Correia, sou nutricionista, sou pós-graduada em nutrição materna e infantil, trabalho há quase 11 anos com alimentação de bebês, né, na rede pública e também na rede particular, né, também no meu consultório. Então já tenho aí uma bagagem aí de experiência falando de introdução alimentar. Então vamos entender primeiro o que é a introdução alimentar, né? Se tiver alguém aqui que tem nenenzinho pequeno, que vai começar ainda a introdução alimentar, que está gestante, que tem um bebê, né? É um tema super útil mesmo, que impacta muito a vida das crianças. Então, se tiver alguém aqui que tem bebezinho pequeno ou que vai fazer ainda o processo de introdução alimentar, fala aqui para mim nos comentários. E se você conhecer alguém, né, que está passando por essa fase ou vai passar por essa fase, envia essa live aqui no aviãozinho, tá bom? Manda para essa pessoa essa live, para essa mãe, para que ela já comece a se informar e já comece a viver essa fase da introdução alimentar com mais tranquilidade, né? Nosso objetivo aqui é que os bebês estejam nutridos, né? E que a mãe seja tranquila nesse processo, que esse processo seja o mais leve possível, o mais tranquilo possível. Combinado? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre a introdução alimentar em si, né? Introdução alimentar, gente, é essa fase, né, da alimentação infantil que começa dos 6 primeiros meses. Então, a partir do momento que o bebezinho faz 6 meses de idade, ele já tá pronto, né? A gente tem alguns sinais que a gente chama de sinais de prontidão. Nas próximas lives, ao longo aí do ano, a gente vai falar sobre esses sinais também. Mas a partir dos 6 meses, né, e quando o bebê tá pronto, a gente fala que você vai começar a introduzir os sólidos, né, os alimentos, né, em vários tipos de texturas diferentes, né, mas você vai começar a introduzir os alimentos e até os 2 anos. Então, olha que interessante, né, a introdução alimentar, ela não é somente até o bebê fazer 1 aninho de idade, como às vezes algumas pessoas podem pensar, né, ela é um período relativamente longo, né, então, a partir do momento que o seu neném, que o seu filho começou a comer, ele vai estar ainda no processo de aprender a comer, na fase da introdução alimentar, até ele completar 2 anos de idade. E por que esse marco, né, dos 2 anos de idade? Porque nesse período da vida do ser humano, a gente acaba dando um nome, né, para esse período a gente acaba dando um nome de 1000 primeiros dias, né? Então, qual que é a importância dos 1000 primeiros dias, né, que fala desde a gestação, né, desse bebê até quando esse bebê faz 2 anos? É porque nos primeiros 1000 dias de vida do ser humano, a gente sabe que existem muitos processos capazes de determinar se esse ser humano vai ser um ser humano com determinadas doenças, se a gente vai conseguir inibir, né, prevenir determinadas condições, ou se a gente vai acabar potencializando, fazendo com que algumas doenças, algumas condições se manifestem na vida desse ser humano. Então isso começa, gente, desde quando a gente está lá na barriga, lá no útero das nossas mães. Então a programação que a gente recebe dos nossos pais, né, a nossa programação genética, ela é sim muito importante, ela é um fator muito importante para nós. Mas a gente também tem a capacidade, né, de ligar e desligar alguns pontinhos dessa programação que a gente tem através de um processo que a gente chama de epigenética, né, que é um nome grande,
mas que basicamente é essa influência que o ambiente, e aí esse ambiente pode ser qualquer coisa, inclusive a alimentação, né, e principalmente a alimentação. Então essa influência que o ambiente, que os fatores do ambiente vão fazer na programação que cada pessoa carrega com ela, a gente vai chamar aí de epigenética. E eu gosto muito de dar um exemplo, que é o exemplo das abelhas, né? Então eu sempre conto quando eu vou dar aula sobre isso, ou no consultório mesmo, que é um exemplo muito prático de como que a epigenética pode fazer ter uma influência muito grande nas nossas vidas, né? E na forma como a nossa saúde ela é determinada. Então, não sei se vocês sabiam, mas as abelhas, elas nascem geneticamente iguais, né? Então, o que vai diferenciar, né, se essa abelha, por exemplo, vai se reproduzir, se ela vai ser a abelha rainha, é o que ela ingere de alimentação. Como, por exemplo, normalmente é a geleia real, né? Então, a gente sabe que a alimentação dessa abelha é diferente. Então, a abelha rainha come de uma forma diferente que a abelha operária, né? Então, a gente pode ver nesse caso um exemplo prático aí de epigenética, né? De como o ambiente, como a alimentação vai determinar como um organismo que geneticamente é igual a todos os outros organismos ali daquela colmeia, ele vai funcionar. Então, por causa disso, gente, né? Também a gente sabe que o momento da introdução alimentar, ele é uma grande chave, um grande ponto em que a gente consegue ter mudanças para melhor, né, na saúde dessas crianças. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, né, em como a gente faz essa introdução alimentar, né? E aí a gente sabe que muitas vezes vão surgir os desafios, né? Então, você que é mãe, você que às vezes é mãe de primeira viagem, ou que fez a introdução alimentar há muito tempo, ou que já teve bebê, já é seu segundo filho, terceiro filho, mas que você acaba que não fez a introdução alimentar da forma como você acha que deveria ter sido, pode às vezes ficar insegura, sem saber o que vai comprar, sem saber se tem que fazer BLW, se tem que dar comida nos pedacinhos, ou sem saber se tem que dar comida amassadinha, se pode ainda dar amassadinho, ou se tem que ser tudo no pedacinho. Você pode também ficar em dúvida aí de qual recomendação seguir, né? Então, como é muita informação, né? E aí a gente tá aqui nesse mundo de internet, às vezes a pessoa, você vai entrar no perfil, vai entrar em outro, vai ver uma informação que muitas vezes não é a informação que você viu no primeiro perfil e aí você vê no segundo. Então, a quantidade de informações que hoje a gente tem acerca de vários assuntos sobre saúde, ela é muito grande, né? E não seria diferente na introdução alimentar. Então, eu sei que um dos grandes desafios que a gente pode pensar aí para começar a introdução alimentar é a grande quantidade de informações que muitas vezes vem sem filtro para as mães e para as famílias, né? Então, a gente às vezes fica perdido, né? A mãe fica perdida e fala, gente, eu não sei o que eu vou fazer. É para começar dando suco? Não pode dar mais suco? Mas quando eu tive meu primeiro bebê há 10 anos atrás ou 6 anos atrás, se recomendava suco, nossa, mas isso muda toda hora, eu já não sei mais o que eu faço, né? Então é muito comum que as mães cheguem às vezes lá no meu consultório, ou mesmo as mães que, né, levam as crianças para ficarem na creche, crianças pequenininhas, que tenham essas dúvidas, né? E falam assim, nossa, Mariana, eu não... quando eu tive minha primeira filha, ou quando eu tive meu primeiro filho, a gente dava suquinho e era só laranjinha lima, laranjinha serra d'água, não podia dar nada ácido. A gente podia oferecer só 1, 2 frutas, 3 frutas por semana. A gente não podia oferecer ovo, né? Então, antes era só a gema do ovo e agora a gente pode oferecer já a gema com a clara antes do primeiro aninho. Então, essas informações, elas mudam muito rápido. Porque a ciência está sempre se atualizando. E muitas vezes, quem não é da área, quem não está ali todos os dias estudando, quem não está todos os dias ali naquela vivência de ter crianças pequenininhas comendo, do processo de introdução alimentar, pode ficar com dúvida mesmo e acabar ficando confuso. Então, às vezes, o excesso de informações, ele pode ajudar em muitos casos, porque hoje você tem vários canais, hoje você tem vários
várias formas de você achar essas informações, mas se você não sabe filtrar, acaba que pode ser um obstáculo, um problema para você conseguir fazer a introdução alimentar do seu filho da melhor forma possível, né? E aí uma outra dúvida também, outro desafio, muitas vezes, que as mães têm, né? Fala pra mim aqui nos comentários, que eu sei que tem algumas, tô vendo algumas carinhas aqui que já fizeram um processo de introdução alimentar, e fala pra mim qual que vocês acharam que foram os principais desafios ali naquele início, né? Eu, como também sou mãe, né? Então, além da experiência como nutricionista, eu também tive essa experiência de fazer a introdução alimentar da Cecília, que é minha filha. Hoje ela tem 4 anos. E foi muito tranquila a minha introdução alimentar. Aqui a gente fez a introdução alimentar no método BLW e misto, né? Então eu ofertei tanto a comida amassadinha, na colherzinha, quanto eu ofertei também a comida em pedacinho. Deixei que ela pegasse a comida, que ela interagisse com a comida. E para ela foi um bebê que respondeu super bem ao método BLW. Então ela já era um bebê que gostava de ter mais autonomia, ela se sentiu muito tranquila, eu também fiquei muito tranquila, nunca tive nenhum problema, nunca tive nenhuma questão com engasgo durante o processo de introdução alimentar por pedacinhos. Isso ajudou muito a ela desenvolver tanto a mastigação dela, quanto toda a questão de coordenação motora fina. Então, assim, com 1 aninho ela já estava conseguindo comer com talher, com garfinho, com colherzinha. Então, para mim, foi muito tranquilo fazer o processo no PLW, né? Nos alimentos em pedacinhos. E também mesclando com a colherinha. Mas eu sei que muitas vezes algumas mães não se sentem seguras, né? E aí a questão de você não saber qual método usar, se o método tem algum problema, se você oferecer só na colherzinha no início, se tem algum problema, pode ser às vezes motivo de dúvidas e de insegurança. E muitas vezes as mães ficam angustiadas mesmo, né, com esse processo de qual que eu escolho, mas eu acho tão bonitinho, eu acho tão bacana comer um pedacinho, Mariana, mas eu não tenho coragem, ou eu vou voltar a trabalhar, né? Então, o que muitas vezes acontece? A introdução alimentar, ela muitas vezes coincide com o momento em que a mulher está entrando novamente no mercado de trabalho, em muitos casos, né? Ela está acabando a licença maternidade dela. Então, além do fato de você se separar do seu neném, você ter que organizar toda a questão da rotina da casa, ainda tem a questão de começar uma coisa nova para ele, né? Então, ele não comia, ele só mamava, seja aleitamento materno, ou seja na mamadeira, e agora ele vai passar a comer, né? E aí, como que vai ser? Será que eu posso guardar isso? Como é que vai ser essa logística? Eu vou conseguir cozinhar isso? E às vezes a gente vai, cozinha aquele monte de comidinha, né, para a semana, e quando você vê, seu bebezinho vai comer muito pouquinho, né? Porque a gente espera que ele coma muito pouquinho. Então, isso pode ser um desafio muito grande também, organizar toda a casa, organizar toda a rotina para fazer essa introdução alimentar. Por isso que é importante a gente ter as informações corretas, né, de como guardar, de como cozinhar, de quais receitas a gente pode fazer, de quais ingredientes a gente usa, de quanto tempo você precisa deixar na geladeira ou no congelador, de quanto tempo uma fruta que você abre, né? Então, essa semana mesmo no consultório, eu estava fazendo entregas de planos, né, de cardápios de introdução alimentar, e muitas vezes as mães acabam falando isso, né? Falando assim, Mariana, isso era uma dúvida minha. Quanto tempo depois que eu abro um produto, que eu abro uma melancia, que eu parto um melão, quanto tempo depois que eu abri um abacaxi ou que eu abri um melão, eu posso deixar ele dentro da geladeira? Então, geralmente a gente pede para aguardar 48 horas, alguns alimentos 72 horas no máximo, no congelador, para oferecer para o seu bebê 30 dias no máximo. Então, isso vai variar e isso precisa ter o profissional ali para poder te orientar, né? Para que você fique tranquilo e saiba que você está fazendo da melhor forma possível, né? Então, tem essa questão da logística, pode ser uma dificuldade, né? Tem essa questão do excesso de informações, né? Tem a questão de que no início da introdução alimentar
pode acontecer um pouco de bagunça, né? Então, principalmente quem acaba escolhendo fazer a introdução com pedacinhos, né? Você vai acabar tendo, sim, faz parte do processo. Aquele bebê todo lambuzado, de abóbora ou de beterraba. Então, eu mesma, aqui umas 3 roupinhas, a gente acabou perdendo nesse processo de você oferecer um alimento e aí sujar, e depois você não consegue tirar. Então, a gente saber também qual babador que a gente vai usar, se precisa de babador, se precisa ser aquele babador de manga longa, se só aquele babadorzinho aqui já tá suficiente, se eu vou oferecer na bandeja, se eu preciso comprar um prato com ventosa. Então, tudo isso vem como dúvida, né, quando a gente tá ali querendo começar o processo de introdução alimentar. E muitas vezes as famílias, né, principalmente as mães, acabam também ficando com medo, né, de algumas coisas. Medo do bebê engasgar, medo do bebê ter uma alergia muito grave, medo do bebê não comer nada, medo do bebê não ganhar peso, né, na próxima vez que for fazer a avaliação com o pediatra, né? E esses medos a gente só consegue reduzir, né? Não vou falar que a gente vai acabar com o medo, porque eu acredito que seja praticamente impossível. A gente que é mãe sempre tem um medinho, né, de alguma coisa. Mas esses medos a gente acaba tendo, sendo bem atenuados quando a gente tem as informações corretas do que aumenta o risco do seu neném engasgar, de como fazer se ele engasgar, porque pode acontecer, de quais são os alimentos mais alergênicos, como fazer quando você tem uma reação alérgica, o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, o que eu preciso comunicar ao pediatra. Então, tudo isso a gente precisa ter já com a gente antes de pensar em comprar a cadeirinha, antes de pensar em comprar pratinho com ventosa, os talheres de bambu, se você for usar o pratinho de bambu. Então, eu sempre falo que assim, antes, né, mãe, antes de você começar a pensar nos itens para introdução alimentar, né, você primeiro precisa saber todas as informações, né, que vão fazer você ter essa introdução alimentar de uma forma muito tranquila e vai fazer você ter certeza que o seu bebê está sendo nutrido, tá? E também passa por a gente ter uma expectativa um pouco mais baixa, né? Então eu falo que na introdução alimentar a gente tem que baixar a expectativa, ter muita informação, porque muitas vezes a família vai ter aquela expectativa de que o bebê vai ser aquele bebê comilão, que vai raspar o prato, que vai comer muito, que vai parar de mamar para comer muito mais do que bebe o leite. E até 1 aninho, a introdução alimentar, ela complementa, né, a fórmula ou o aleitamento materno. Então, a gente precisa ter essas informações para que aí sim, né, com as informações, a gente possa escolher qual que é o melhor item para eu poder comprar ali, né, para o meu bebê começar a introdução alimentar e economizar. Então, eu falo que você ter as informações corretas para começar a introdução alimentar é uma economia, né, para você também. E aí, fora essa questão dos medos, tem aí um ponto que é sensível quando a gente fala de introdução alimentar, que é a nossa rede de apoio, né? Então, os palpites, né, as sugestões, o choque de gerações aí, que às vezes você vai ter uma vovó aí que te ajuda, sua mãe, sua sogra, ou você vai ter uma pessoa que vai cuidar do seu bebê, e essa pessoa é uma pessoa experiente, jeitosa com criança, amorosa, mas que não fez nenhum curso de introdução alimentar, não está sabendo das últimas evidências científicas, porque essas pessoas não têm essa obrigação de saber também. Na época delas era diferente. E essa pessoa, com todo o conhecimento, toda a bagagem que ele tem, ele vai sim, muitas vezes, dar a opinião dele, né? E vai às vezes achar estranho você fazer a introdução alimentar sem açúcar, sem misturar todos os alimentos. Ele vai achar estranho que você vai falar que não pode peneirar, vai achar muitas vezes difícil oferecer os alimentos todos separados, sem misturar, não separar a comida do neném, não fazer ela com sal. Vai às vezes achar super estranho quando você falar que você precisa
guardar os alimentos que foram prontos imediatamente dentro da geladeira, que você não vai deixar esfriar do lado de fora, porque não é seguro. Então, várias informações e conhecimentos que hoje a gente tem que falam sobre higiene de alimentos, segurança, sobre os nutrientes, a composição nutricional, a quantidade de nutrientes que a gente precisa ofertar para o bebê na introdução alimentar, são conhecimentos que têm sido construídos ao longo do tempo, né? E muitas vezes essas pessoas mais experientes de outras gerações não tiveram oportunidade de ter esses conhecimentos, né? E aí muitas vezes essas pessoas vão ser mais incisivas e vão querer te convencer de que o que você está fazendo não tem razão nenhuma, né? Que é doideira, que hoje em dia tudo é cheio de coisa, tudo é diferente, que antigamente não tinha essas frescuras. Eu falo assim, nossa, mas antigamente a gente dava tudo batido e ninguém morreu, né? E a nossa intenção não é criar sobreviventes, né? O que a gente quer aqui é realmente fazer uma base, né? Como se fosse uma base de um prédio muito grande, né? Então, se você vai fazer uma construção, né, que seja uma construção coesa, forte, então você pensa que o hábito alimentar do seu filho, ele vai ser formado pelo que você está fazendo agora na introdução alimentar. Então, toda a base da saúde do seu filho, né, quando a gente pensa em alimentação, dos hábitos que seu filho vai ter, estão sendo formados nesses 1000 primeiros dias, né? E uma grande parte desses 1000 primeiros dias é no período da introdução alimentar. Então, você vai estar construindo, durante a introdução alimentar, a base, né, do edifício, né, dos hábitos alimentares do seu filho, né, e a saúde do seu filho, a imunidade dele, né, as preferências alimentares dele, diminuindo a chance que ele tenha alguma alergia, diminuindo as chances dele ter uma dificuldade alimentar no futuro, né, fazendo com que ele seja um adulto que coma de forma mais diversificada e que a gente consiga, nesse momento, ligar o máximo de botõezinhos, né, daqueles bons genes, né, que a gente quer no processo da epigenética e desligar o máximo de botões possíveis quando a gente está querendo silenciar, né, aquela história genética que ele herdou, né, das nossas famílias e que não é a melhor possível. Então, nesse processo de introdução alimentar, a gente tem a capacidade de fazer tudo isso, né? Por causa disso, né, a gente tem pensado aí, nós temos pensado nessa série de lives que vão acontecer de toda terça e toda quinta. Cada dia a gente vai falar um tema diferente, né? Eu vou falar, vou tentar também trazer pessoas aqui que falem um pouco também de assuntos que tenham relação com essa questão da introdução alimentar. Se vocês quiserem até, por favor, aqui nos comentários, sugerir pessoas ou sugerir temas que vocês gostariam de ver, né, falando de introdução alimentar, sugerir perfis aqui para eu tentar convidar para poder participar. Então, toda terça e toda quinta, às 21 horas, eu vou estar aqui no perfil falando com vocês sobre algum tema específico de introdução alimentar, 1000 primeiros dias, então dessa fase tão importante que a gente tem na vida dos nossos bebês, né? Então, sempre tem isso em mente, né? A gente começa a construir a saúde e os hábitos alimentares dos nossos filhos no início da vida deles, né? Ah, mas eu conheço uma criança que comia tudo direitinho quando era um bebezinho e depois ele já parou de comer. Existem as fases, né, da introdução alimentar, que lembrando, vai até 2 anos, em que é esperado, né, que o seu bebê, por exemplo, com 1 aninho, ele passe a comer menos. Quando ele faça 2 aninhos, ele passe a escolher mais. Então, tudo isso já é previsível. Então, se você já sabe que ali com 1 aninho, aquele seu neném, que é todo gordinho, ele tem muito apetite, que absolutamente tudo que você oferece para ele, ele aceita. Mas se você sabe que com 1 aninho você pode esperar
que ele vai diminuir essa quantidade de comida, que ele vai começar a selecionar um pouquinho mais quando eu estiver perto dos 2 anos, que depois de um tempo ele vai passar assim a não querer a comida misturada, a querer a comida misturada. Se você sabe que isso vai acontecer, você consegue passar por essa fase com uma tranquilidade muito maior, né? Então você fica muito menos estressada, você gasta muito menos, porque você não precisa comprar um monte de coisas, né, para você poder fazer a introdução alimentar. E você não causa, a gente não causa aquele estresse na hora da comida, né, na hora da refeição. Aí na hora de oferecer a comidinha dele, você vai estar ali, sentadinha com ele, né, a família toda, ou só você, ou você vai conseguir ir a um restaurante com ele e ficar tranquilo, saber o que você vai poder oferecer para ele, quais os grupos, como que vai fazer dependendo da idade, qual receitinha que você vai poder dar. Então tudo isso a gente vai falar um pouco mais aqui no perfil, toda terça e toda quinta, às 21 horas. Se vocês quiserem também ter mais informações, não perderem as informações e os posts e os reels que eu vou postar aqui, né, ao longo do ano, ativa também aquele sininho de notificações para que você consiga realmente receber todas as notificações aqui do perfil, tudo bem? Então vou esperar de vocês aqui que vocês mandem também as sugestões, quais os temas, as principais dúvidas de vocês. Vou abrir bastante caixinha e o objetivo é que realmente a gente consiga nutrir os bebês, né, que os bebês estejam nutridos, saudáveis, bem alimentados, e que quem é mãe, né, esteja tranquila, né, seja tranquila, seja em paz, passe por essa fase tão boa, que pode ser muito gostosa, pode ser muito tranquila, e passe por essa fase com tranquilidade e de uma forma assim muito legal, para você poder lembrar disso depois com carinho, né? E não como sendo uma fase totalmente estressante e que foi que você teve trabalho demais, mas da melhor forma possível, tá bom? Então vão ser lives também, não vão ser super compridas, vão ser lives menores, 30 minutos, pra gente poder falar todos os temas de uma forma sucinta. E eu sei que quem é mãe não tem esse tempo para ficar assistindo por muito tempo, tá bom? Então é isso, gente. Hoje eu queria dar essa introdução. Lembra de mandar a live para quem vocês lembram aí na casa de vocês que precisa, né, dessas informações. E não esquece aqui de ativar as notificações. E eu aguardo vocês aqui toda terça e toda quinta às 9. Tudo bem? Tchauzinho, boa noite para vocês e um abraço.